Olá, boa tarde. Estamos no primeiro episódio do podcast Donas. A missão desse podcast é compartilhar um pouquinho da história dessas mulheres que vão sentar aqui à minha mesa e contar um pouquinho da jornada delas. As jornadas, quando elas são passadas uma para a outra, quando a gente conta um pouquinho de como a gente vive e como a gente faz para empreender e trazer o nosso feminino, a gente se sente mais conectada uma com a outra. E isso é muito importante para que a gente saiba que não está sozinha. Quando a gente começa a empreender, a gente sente ali que a gente é uma só em muitas. Então é importante que a gente traga sempre mulheres fortes para perto da gente, para que essa jornada, mesmo que não esteja cada uma vivendo a sua, mas não esteja junto, mas a gente sabe que tem outras mulheres perto da gente. E a primeira dona que vem aqui para o nosso podcast é uma grande amiga, é alguém que eu tenho aqui no meu coração, é uma parceira de trabalho, é uma amiga, é uma companheira e é a dona do Foca nas Finanças. E é dona Luciana Freitas, Olá, boa maravilhosa. tarde. Um prazer e uma honra estar aqui no aniversário de Babi. Não sei Sim, se ela comentou, mas aniversário. E estreando esse podcast que eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque você tem muito poder na sua voz para poder trazer e para poder compartilhar com todo mundo. aliás, falando nisso, ser apresentadora é um sonho antigo, porque hoje, como disse o Lu, é meu aniversário, 43 anos, e desde criança eu sou uma grande fã da Xuxa, e sempre tinha gente que queria ser Paquita, né? Eu não, eu queria ser a Xuxa, A a própria, própria, claro. ali. Então, realmente, ser apresentadora é algo que eu sempre quis. E a gente vem trabalhando isso, a gente vem namorando, a gente já foi em alguns podcasts, já vim aqui no podcast onde estamos gravando, eu já vim aqui 2 vezes, que é no Podwork. E aí, que foi a minha grande estreia, foi há 2 anos atrás. E aí, ali, o bichinho me picou. E aí, agora estamos aqui. Olha Podemos só. compartilhar. E eu queria que você contasse um pouquinho quem você é, dona Luciana. Me conte um pouquinho aqui para todo mundo te conhecer, assim como eu te conheço. Nós temos quanto tempo mesmo? Temos 1 hora. Então vamos lá, vamos começar do começo. Eu vim de uma família muito humilde, Bárbara sabe. A gente tinha basicamente uma casa com 2 cômodos e um banheiro na Taboão da Serra. E o pessoal não precisa ficar assustado, eu sou super dócil, eu não sou tudo aquilo que passa no YouTube, tá? Sou uma pessoa tranquila. Mas a questão do dinheiro sempre foi uma questão ali. Então era uma casa muito humilde, muito difícil, 4 filhos. Então era uma situação assim que não é o que a gente considera hoje o ideal para a gente construir uma família. Hoje a gente pensa mais sobre as condições, né? Uhum. Eu tenho uma aluna que inclusive me procurou porque ela quer ter o segundo filho e ela quer estruturar isso para que seja tranquilo. Então, saí de Taboão da Serra depois do 7º assalto que meu pai passou. Ele falou: chega, vamos embora, fomos pro interior. No interior, eu não sei o que aconteceu, porque em São Paulo eu tinha uma garra, sabe, uma vontade de vencer e de vai e corre e vamos crescer e vai fazer faculdade não sei aonde, que vai morar não sei aonde. Quando eu vim pro interior, parece que ficou tudo muito calmo, tudo muito quieto, quase que aquela voz silenciada, Uhum. né? Então, fiz meu curso técnico, aceitei um emprego com 18 anos que eu fui sair ano passado, eu saí 2 vezes da empresa, mas sempre voltei para essa mesma empresa. E aqueles sonhos todos que eu tinha quando criança foram ficando. Foram ficando, eu deixei. Eu me casei muito cedo, Uhum. comecei a construir a minha vida, até que Deus sabe o que faz, né? E a gente passa por algumas situações que são realmente para mostrar pra gente, olha, não é aí o seu lugar. Sim. Você não está onde você deveria estar. E aí eu passei por um problema sério de saúde do meu filho e eu precisei me despedir do CLT. Eu gostava muito do que eu fazia, eu lá trabalhava na área mais técnica, sempre trabalhei com finanças desde os 18 Uhum. na área pública, mas veio o chamado, então tá. Agora eu não posso mais cumprir um horário administrativo, não tenho mais condições, eu tenho que dar esse apoio para o meu filho.
Como que eu vou fazer isso? Uhum. E trabalhar ao mesmo tempo. E daí nasceu o Foca nas Finanças. Finanças sempre foi minha paixão, assim como tecnologia. Sim. E o Foca, ele tenta juntar essas duas coisas, a tecnologia e as finanças. Então, Babi que acompanha bastante sabe que a gente tem muita coisa lá, muito interno, painel de aluno, aulas gravadas, ferramentas, e tá para sair novas ferramentas, porque a gente vai sempre ali atualizando. E é um momento que quando a gente começa a empreender, a vontade de desistir, não é? Pois é. Pois é. A gente começa tipo, uau, agora Que legal, vai. vou ser dona do meu próprio negócio, ninguém me segura. Vou trabalhar só no horário que eu quero, vou ter um Pois horário é. ali, 2 horas por dia, 3 horas por dia, e depois eu vou cuidar dos meus filhos e vou passar mais tempo presente. É uma grande realidade que não é assim, né, Babi? Pois é, não é. E é por isso que eu acho que nós nos conectamos tanto. Sim, Porque nós temos essa realidade, você também tem os seus pequenos, e a sim. gente precisa empreender com eles perto da gente. É uma nova forma de empreender. Eu me comparava muito a outros profissionais Sim. que estavam ali crescendo, crescendo, crescendo. Eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Que não acontece, que o negócio não vai. E aí eu descobri uma coisa. E eu descobri através da Babi. Primeiro, muitos deles eram homens. Pois é. Nada contra os homens. Mas a gente tem sempre essa conversa. A corrida é um pouco desleal, Sim. né? Porque olha só, eu tava fazendo a faculdade e eu tava me atrasando em todas as atividades. Porque eu não conseguia tempo para estudar. Eu tava em casa, Uhum. mas estava trabalhando no meu negócio, estava cuidando das crianças, médico para levar e tudo mais, eu me atrasando. E aí um colega de faculdade postou assim: eu tiro todos os dias 1 hora para estudar. Então, eu fecho a porta do meu quarto, aviso as crianças para não interromperem. E eu tô estudando. Mas, gente, imagina se eu fechar a porta do meu quarto. Não me interrompam que eu estou estudando. Quando eu Pois é. sair, pronto. Passou um vendaval aqui. Então, isso é surreal. Pra gente não existe. Então, é algo que a gente não pode se comparar, né, Babi? Pois é. A segunda é a própria mulher, mas aquela mulher que não é casada e que não tem filhos. Que o Que tempo já é dela diferente. é completamente diferente. Então, eu passei por um processo de aceitação. Passamos todas. E quem empreende e é mulher precisa ouvir isso, gente. Coloquem isso na cabeça. A gente não consegue ir igual a um homem. Quando a gente está nesse contexto, principalmente de que é casada, primeiro você tem que pensar: é casada? Já é um ponto. Já é um ponto. Tem filhos? É outro ponto. Quantos filhos? É outro. Quantos filhos? É outro ponto. E a gente precisa colocar isso na cabeça das mulheres. Porque a gente vem trabalhando isso nos nossos negócios, juntas e separadas. Porque, gente, se a gente se deixa levar pelo que o mercado diz, pelo que a sociedade fala, a gente se perde e a gente desiste. Exatamente. Porque é possível empreender? Super. É fácil? Não. A gente precisa entender que cada profissional tem o seu tempo. Com certeza. E não é justo se comparar com pessoas que não estão na mesma situação que você. Ah, mas o fulano, ele começou o curso junto comigo e agora já tá com um ticket super alto e já tá ganhando super bem e eu tô aqui. Cara, a sua escalada é outra. Então, assim, aparecem muitas oportunidades. Sim. Olha, você vai palestrar lá em São Paulo e aí você pensa, meu Deus, para eu poder palestrar em São Paulo, eu preciso dar um jeito de deixar minha filha. Toda uma rede. Como pra que vai acontecer. ser? O meu marido vai trabalhar que horário? Será que ele consegue buscar? Será que ele consegue levar? Será que eu vou ter que contratar alguém para ficar o dia inteiro? Meu Deus, e o custo dessa pessoa que vai olhar? Sim, Que não é barato. que não é barato. E Porque- não é fácil de encontrar e não é barato. Porque não é qualquer um que você vai colocar na sua Sim. casa para cuidar dos seus filhos. Com certeza. Assim como não é na casa de qualquer um que você vai deixar os seus filhos. Com certeza. Né? Então, cada decisão que a gente toma, ela é extremamente complexa. Sim. E isso é cansativo, isso drena a nossa energia. E chega num ponto, gente, que a gente começa a empreender como mães empreendedoras, que a gente pensa seriamente em desistir. Muitas vezes. Porque a gente não tá vendo resultado, porque demora para ter um resultado mesmo. E a gente se sente péssima, porque o tempo que você está se dedicando ao seu trabalho, você não está cuidando dos seus filhos. E também o tempo que você está cuidando dos seus filhos, você não está se dedicando ao seu trabalho e fica aquele conflito. Parece que as coisas não funcionam e você pensa, ah, isso não é para mim. Mas tem um ponto, Babi, sabe, que não importa qual é o ritmo.
O importante é ter constância, é não desistir. Esse é teu sonho? É isso que você quer fazer? Você quer empreender e ficar perto dos seus filhos? No começo, é tumultuado. É equilibrar os pratos e entender que, por exemplo, hoje, gente, a Lu tá aqui com a filha. Com os filhos. Com os filhos, na verdade, né? Porque o maior tá aqui junto. Os meus estão na escola. Por isso, inclusive, que o nosso podcast é à tarde. Porque normalmente os filhos estão na escola. Ah, mas nem todo mundo vai conseguir assistir. Pois é. Fica Mas gravado. muita gente não consegue vir. É. Então, por quê? Por isso, isso é pensado também. O que é melhor para quem é uma mulher e é uma mãe? Como ela vai ter uma média rede de apoio, provavelmente, no período da tarde. Então, tudo isso tem que ser pensado. Quando a gente pensa no empreendedorismo feminino, a gente tem que pensar também na maternidade. Nem todas são mães, então a gente traz para um outro contexto. Mas a maioria que é mãe ou tem vontade de ser, também já fica assim, poxa, eu quero empreender, então assim, eu já sei o que eu posso encontrar. É assim com todas, gente? Claro que não. Voltamos a dizer, é contexto, contextualiza, traz para sua realidade. Para uma vai ser mais fácil, para outra tem outras habilidades que para ela vai ser mais tranquilo, para outra vai ser muito difícil. Quantas vezes eu não escuto amigas mesmo me falando, eu não sei como você consegue. Como é que você consegue trabalhar com 3 crianças? Por quê? Porque eu tô sempre ali, eu quero trabalhar. A gente tava brincando a hora que a Lu chegou, ela falou assim, o que você vai fazer para comemorar seu aniversário? Eu falei, trabalhar. É isso, pra gente trabalhar é o que nos sustenta e o que nos move. E não é só o sustento financeiro, é o sustento do que a gente quer fazer como propósito de vida. A nossa missão. A nossa missão. Exatamente. E às vezes é isso. É tá atendendo um cliente, tá atendendo um aluno e aparecer uma cabecinha pequenininha passando. Pois Ô, é. mãe, eu tô com fome. Ô, mãe, eu quero isso. Aparece ali. A gente vai ajustando a nossa rotina para ficar o mais profissional possível, mas sem deixar atendê-los, porque estão ali também, depende da gente. A Babi, eu não sei sinceramente como ela faz, porque eu só tenho uma pequena e ela tem 3. Teve live nossa, inclusive, que a Bárbara ficava assim, né? Ah, de um projeto que nós fizemos no ano passado, né? Foi. Então eu realmente. Olha, gente, eu comecei a empreender quando o Gabriel, meu terceiro filho, ele tinha meses de vida. Quer dizer, né? Eu já estava empreendendo, mas assim, estava ali, mas eu decidi fazer a transição de carreira, ele era muito pequeno. Então, desde então, eu tô ali empreendendo com ele no braço, ou ele do lado. E esse projeto, a gente saiu um pouco do que a gente normalmente faz, que é falar com as mulheres e as mães empreendedoras. A gente abriu um pouco, foi um teste. E pra gente, a gente viu que não dá certo. É, nós somos muito comunicativas, mas o nosso público mesmo, assim, forte, é mulher. Porque é com quem a gente se identifica, né? Pois é. As pessoas que estão na nossa situação é quem a gente quer ajudar. Então, hoje eu ajudo basicamente mulheres. A maioria das minhas alunas são mulheres. E a gente vai construindo o caminho. E olha só, o Gabriel tá com quantos anos? Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos. Gente, é constância. Uma hora vai dar certo. Tá aqui hoje estreando o podcast linda. Exatamente. Olha como caminhei. Às vezes, gente, e tragam isso para a história de vocês, não de comparação. É isso, o ponto é esse, é não comparar e ficar olhando, ai, porque é fulana, mas é olhar que tipo, olha quanto você caminha ali na sua trajetória. Olha quanta coisa aconteceu em 3 anos, eu já tô aqui. 3 anos atrás eu nem pensava nisso. Então, assim, eu nem achava que era possível. E quando eu aceitei o convite de ser apresentadora, eu falei assim, puxa, na hora eu falei, sim! Depois eu falei, meu Deus, como eu vou fazer? Aí eu falei, não, vou sim. É isso. Quando a Lu hoje falou, preciso levar minha filha, vem. É isso, gente. É justamente essas pessoas que vocês precisam escutar, você que está escutando aí, que precisa escutar para você entender como é que funciona a realidade. Porque a gente, principalmente quem está no digital, ali no mercado digital, que trabalha com marketing digital, a gente ouve que, quem quer faz. Os gurus da vida. Os gurus da vida. Gente, não é bem assim. Quando você é mulher e você tem filhos ou tem um contexto que você cuida de alguém, não é tão simples assim de, quem quer faz.
Quem quer faz. Às vezes é muito pouquinho, que parece um nada, mas é um movimento. É um movimento. Manter a constância, né? E a gente ouve muito de gurus no Instagram. A gente Nossa, hoje. como a gente. E não é só guru homem, não, tá, gente? A Muitas gente mulheres escuta também. muitas mulheres também. Que é basicamente assim, você vai começar, você vai rodar isso aqui, em um mês você vai estar faturando 5 mil reais, 6 mil reais, e às vezes você faz aquele treinamento e pensa, bom, preciso melhorar o quê? O meu posicionamento, vou fazer isso aqui, e aí vai. Aí você faz e não dá certo, se você se frustra, aí vai para outra, não, preciso arrumar o meu Instagram, aí você fica, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Que a Onde que eu gente tô sempre errando? acha que tá errando. A A gente gente sempre sempre pensa, a gente se coloca nesse lugar de, poxa, eu tô errando, não tô fazendo certo, por que que tá dando certo pro outro e não pra mim? Então, isso é algo muito importante da gente levar em consideração. Eu queria que você falasse se teve algum momento nessa sua trajetória que você falou, eu vou desistir. eu acho que toda semana. Eu acho que isso é meio constante. Porque tudo é muito. Não vou dizer que é difícil, mas é tudo muito complexo. Então, a gente tem os altos e baixos, né? Tem momento que parece que, uau, agora vai, e aí de repente você bate alguma coisa, esbarra em alguma coisa e fala, meu, não dá mais. Vou aceitar um emprego ali no balcão da padaria, que eu acho que vai ser mais tranquilo do que fazer isso daqui, né? Então, é difícil, né? Eu acho que para mim. O mais difícil foi quando eu saí do CLT, eu abri mão do salário alto. Certo. E eu tive que me encontrar numa nova situação, onde eu teria que criar um negócio do zero. E aquele começo foi muito, foi muito desafiador. Porque você ainda não tem autoridade, não foi construído, as pessoas não te conhecem. É muito difícil, muito difícil. Então, o começo teve aquela sensação de, não, isso não vai dar certo, isso não tá indo para lugar nenhum. Só tô gastando dinheiro. Porque agora, falando um pouco das finanças, né? Nos primeiros 2 anos, gente, não dá dinheiro mesmo. Tá? Sem contar que a nossa precificação no começo está sempre muito errada. A gente vai por base de concorrentes, do que o outro falou, do que o outro tá cobrando, do que o meu mentor que mora lá em Florianópolis fora isso, tá colocando, não é a minha realidade. Então, assim, é muita coisa pra gente se encontrar. E sempre tem que ajustar alguma coisa, sempre tem que mudar algum detalhe. Você entra, às vezes, nos projetos, né, Babi? A gente tem esse dom de entrar em alguns projetos, depois você fala, meu... O que a gente veio fazer nisso? O que eu tô fazendo aqui? Você vê que você não se identifica mais. Mas é isso. Você começou... Quando eu te conheci, você fazia sling. Você lembra? Eu comecei a minha parte de empreendedora quando nasceu meu primeiro filho, foi o que eu decidi empreender. Você foi lá em casa com um barrigão. Eu tava grávida, acho que do Rodrigo, foi 2020. Isso. E a minha pequenininha que não dormia, que não parava de chorar, você foi me salvar com um sling. Então, olha quantos passos você passou. Depois você foi minha consultora de imagem. Pois é. Quando você mandou mensagem pra mim, eu falei, nossa, gente, eu não tô de malha aqui hoje, é graças a essa mulher. Eu ainda sou de cinza, amiga, mas enfim, a gente vai trabalhando isso. Então, você foi crescendo, consultora de imagem, depois ciclicidade. E olha só, e a gente passa por essa metamorfose, né? Pois é. Eu comecei falando para um público, depois eu vi que eu não estava me encaixando, mudei de público, e mudei de público, e mudei de público. Agora eu acho que eu me encontrei. Eu acho, tá? Vamos esperar a próxima renovação, Mas os astros isso, passarem. a gente testando, porque muitas vezes a gente escuta que a gente precisa nichar, precisa falar só para uma pessoa, a gente precisa resolver logo o que vai fazer, e não é assim. Não funciona desse jeito. A gente precisa testar o que funciona pra gente. E a gente muda. Só que a gente leva bastante tempo até a gente ter essa consciência, né? E não, você contar que a gente vai mudando, né? Sim, você vai amadurecendo, claro. vai amadurecendo as ideias, o seu negócio amadurece. Então, eu acho que é muito diferente. Quando você começa a trabalhar com imagem pessoal, por exemplo, você faz aquele lance de coloração. Sim. Aí você tá fazendo lá a coloração, beleza. Aí o próximo passo, ó, cara, eu acho que seria interessante se eu começasse a olhar pro lado de branding. Eu não sei os termos, mas é mais ou menos isso. E aí você vai crescendo, você vai estudando, você vai aprendendo, você vai construindo. E o seu negócio, ele vai mudando de cara, ele vai se transformando. Porque você tá se transformando também. E é nesse momento que você muda
que você vê, não tá dando certo. É. Aí você fala, vou desistir. Não, já deu isso aqui, olha, tá dando muita dor de cabeça. Mas o segredo é esse. Não desiste. E eu acho muito interessante no seu trabalho, que é um trabalho que a Lu sempre tenta sair desse lugar de falar com as mulheres. Sempre tem um guru que fala pra mim, não Fala é assim, esse não, não, público. não. Ela fala, não, não, mulher não. Mãe não, gente, quem é mãe? A gente é o. Mulher as- empreendedora, Nossa, ela não tem mulher dinheiro. empreendedora não tem dinheiro. É sempre essa mesma conversa. Então, assim, mas o que eu acho interessante no seu trabalho é que já faz alguns anos que você tá com a Foca, né? E. Mas eu sinto que você consegue manter essa constância dentro do. A gente olhando de fora. Aí percebam isso, gente, porque eu vou trazer esse ponto. Eu conheço a Lu profundamente. Eu conheço o negócio dela, sei como funciona. Mas quem olha você de fora fala assim: nossa, acho que Lu não passa por problema nenhum. Ai, que bom que quem olha de fora pensa isso. Então, assim, se a gente olha sem esse viés de trazer para perto, e eu acho isso muito importante, principalmente porque é esse o objetivo, porque aí quem olha fala assim: nossa, a Lu tá há anos, nosso Foca deve estar assim, Bombando. bombando. Não é que não esteja, mas está dentro do que você está criando como o que é bom para você. Exatamente. Então, se quem tá olhando de fora, tá achando que não tem problema nenhum, que bom. É isso que a gente vê no Instagram, não é? A gente vê Exatamente. no Instagram sempre sucesso. Ninguém vai lá e posta derrota. Olha, esse mês, 3 clientes Nossa, atrasaram o boleto. não pagou. E agora, como é que eu vou pagar os meus boletos? Né? A Exatamente. gente tem os perrengues também. E sempre tem os perrengues pessoais. É muito difícil a gente dividir, gente, separar. Quando você é uma empreendedora, você tem o seu PJ, é muito difícil você separar a sua parte pessoal do profissional. Então, tem várias situações que às vezes a gente não tá bem, não tá se sentindo bem. E aí o negócio ele dá uma caída, porque ele depende de quem? De De você. você. É o seu rosto que tá ali, é você que tá passando autoridade, que tá passando conteúdo. E no começo, você fala assim: você tem que fazer uma empresa de forma que ele não dependa de você. Concordo, mas estamos falando o que aqui? De começos, né? Falando de começos e começos femininos, né? Não De é tão. começos. Então é muita coisa que a gente precisa avaliar. Por isso que eu falo, quando você pensou em desistir, nossa, acho que quase toda semana eu fico pensando, cara, será que é isso mesmo? Essa semana eu não pensei em desistir. Essa semana não. Mas semana passada, sim. Mas porque você estava animada pro podcast. Exatamente. Semana Né? passada, antes de aceitar o convite, eu tava querendo desistir. Uma semana atrás eu já tinha pensado, poxa, ai meu Deus, que. E aí, olha que coisa interessante. E aí, traga isso pra você, me diga se você sente isso também. Toda vez que eu penso em desistir, alguma coisa acontece. É como. Um Eu ciclo. costumo dizer que pode ser um ciclo, mas eu costumo dizer que parece o parto. Quando a gente está no trabalho de parto, a gente chega no momento ali que a gente fala assim, cara, nossa, já deu. Não, Não não quero dá. mais. Não quero Eu mais. falei isso no meu parto, não quero mais. Não quero mais desistir. Chega. Não quero mais. E esse chega ali num ápice de, de dor, de tudo. E aí você fala, não. E normalmente, usualmente, o neném nasce nesse ápice aí. Eu sinto que o empreender, ele tem muito a ver com isso, do parto. Você chega no limite, você fala assim, cara, é hoje que eu desisto. Aí você fala, não, vem algo que acontece. No meu caso, na semana passada, foi justamente isso. Veio o convite pro podcast. Eu falei, poxa, alguma coisa eu tô fazendo certa, né? A gente sabe que a gente faz muita coisa certa, mas a gente coloca uma pressão muito grande. Você sente isso? Mas é isso que eu falei. As pessoas, elas olham o Instagram, né? Então Sim. a gente vê as outras pessoas prosperando no Instagram e, nossa, olha só, fulana, já tá aqui, já tá aí, eu tô aqui. Não é, a pessoa não tá postando ali o perrengue dela. E a gente tende a se comparar com isso, com o perfeito que a pessoa coloca no Instagram, né? Pois é. E não é realidade. Mas eu passo muito isso, assim, geralmente quando eu tô ali no perrengue, eu falo, cara, acho que já deu. Eu brinquei com um colega, esses dias ele mandou uma. É meu ex-diretor, virou um super amigo.
E aí eu tava conversando com ele, eu falei, olha, se isso não melhorar agora nessa próxima semana, eu vou aceitar o primeiro emprego que me oferecerem, eu vou trabalhar no balcão da padaria, porque pra mim já deu esse negócio de ficar empreendendo, ficar captação de lead, faz proposta, aí atende. Nossa, isso aí pra mim tá sendo difícil, tá sendo puxado. Não sei se vai dar certo, não. E aí passei por esse ápice e surgiram novas propostas. Claro que uma delas é estar aqui nesse podcast Ah, hoje, com claro, né? Babi, né? É uma honra. Nossa, eu nem acreditei quando ela me convidou. Muito bom estar aqui. Mas surgiram algumas propostas. E aí tem um lance, né? Porque quem tem marido em casa sabe disso. Que sempre no casamento tem um que é mais pé no chão, um que é mais sonhador. Sim, Eu sou sim. a Eu sonhadora. também. Eu sou capricorniana, sou muito realista em relação à parte financeira, em relação a como eu vou fazer, mas eu sou muito sonhadora. Então chega as propostas, aí meu marido assim, olha, nem toda oportunidade é de fato uma oportunidade. Você fala, ai meu Ai, Deus, tá, agora tá, que eu tá. mudei a minha vibe. Agora que eu tô pensando, agora vai. Ele Don't fala, kill my olha, vibe. avalia com calma, vamos ver, vamos pensar. E eu só pensando, não, mas eu achei que essa era a porta. Eu vi essa semana no Instagram um vídeo lá que o cara falava que meu signo esse mês, essa semana ia prosperar. Ai, a E gente tá sempre. Gente, nós somos aqui. Se vocês vão escutar muito falando de signo, porque realmente a gente leva isso em consideração. E sempre a gente tá na expectativa de naquele mês o nosso signo tá bombando. Aí a gente fala, nossa, não, não. acho que era outra. No meu caso, sou libriana, a Luciana capricorniana. Né, ó, eu fiquei sabendo que até o dia 6 vai ser ótimo para Libras. Aí, ó, tá vendo? Ó, Aproveita. estamos dia 30, mas a gente tá sempre à espera que o nosso signo também vai nos ajudar. Até para marcar os eventos, a Bárbara é minha consultora, que ela vai olhar ciclicidade, lua, eclipse. A gente só marca evento em data boa. Pois é, A gente já isso é marcou em muita data importante. ruim. Já marcamos em datas que eram controversas e não deu certo. O tal do Mercúrio tá sempre sacaneando a Retrógrado. gente. E aí eu ia te perguntar isso, se você acha, né, que o feminino, essa parte da ciclicidade, né, você que já tá mais ambientada nisso, se isso impacta no seu trabalho. Babi, eu saí de um ambiente muito masculino. Onde eu trabalhava era muito masculino, muitos homens. Então, eu acredito que eu virei meio que ali um homenzinho, tava me impõe, vou colocar a minha voz num tom mais forte, o jeito de andar, o jeito de se vestir, tava bem masculinizada, né? Até em casa. Uhum, Queimou a lâmpada, eu subo, troco. Eu quero instalar um negócio, vou lá e instalo, entendeu? Eu tive que aprender a me reconectar com o meu feminino, uhum. porque na verdade, gente, eu sou assim, sabe? Tem muita gente que pensa que eu sou brava, que eu tenho a cara fechada, mas é por causa disso. Eu tinha uma certa defesa. Você era uma líder de equipe. Agora, eu sou menininha, gente. Eu sou forte, mas eu sou mulher. Eu tive que aprender e entender. E a Bárbara, ela trouxe essa conscientização de falar, ai, essa semana não dá. Essa semana, ó, meu Deus, não sei por que que eu levantei da cama, acho que eu devia voltar. Ela, ai, porque você tá passando pelo pré-menstrual? Então, eu tô super assim, é porque você tá no ovulatório. E aí ela traz essa conscientização. Que nós mulheres, até, olha só como é descompassado, né? A mulher e Sim. o homem. Primeiro que o homem ele tem uma constância ali no mês. Linear, sim. E a mulher tem essa questão hormonal, de sobe, desce, sobe, desce. E a gente precisa entender como que funciona Pois para é. organizar a nossa rotina. Então, tem época que eu sumo do Instagram. Não estou afim de mostrar a minha cara. Não estou afim de aparecer hoje. E aí, o que a Bárbara falou? Você tem que aproveitar o período de alta ali, pré-ovulatório, que tá com a pele bonita, Tá querendo radiante, aparecer. tá cheio de energia. Se eu tô aparecendo muito no Instagram, gente, lá nos stories, é isso. Eu tô nesse período aí. Então, eu tive que me reconectar, porque no começo eu estava querendo trabalhar Como um como um homem. homem, Uhum. entendeu? Eu queria me colocar no mercado, eu queria competir com homens. E a competir assim, não, você vai fazer, eu também vou fazer. Ah, vai Sim, ser assim, eu também vou fazer assim. Só que, cara, ele tá ali livre, com as mãos livres, e eu tô carregando a Lili no colo. exatamente. Você entendeu? Eu tô com uma menina ali que sente fome a cada 10 minutos. Então, Que né? quer, que precisa de atenção. Não É, é, é um ser humaninho. é É diferente, é completamente totalmente diferente. diferente. E eu sinto, e aí, pelo menos assim, no usual, que a gente não consegue
simplesmente fala assim, agora está na hora de trabalhar e vou e fecho a porta e vou seguir minha vida. A gente até pode fazer isso muitas vezes, mas a gente sente aquele, ai meu Deus, será que eu... É. Aí Bate. bate a culpa, sei lá, poxa, eu não tô fazendo isso do jeito. Por quê? A gente também tem como propósito estar junto com os nossos filhos, né? Hoje eu tento gravar, vou atender um aluno. Eu tento agendar 1 hora o aluno, meia hora ali vazio para eu poder atender as necessidades dela. Perfeito. Mas a gente sabe que tem época que a agenda tá impossível Sim. e acaba gravando um atrás do outro. Então eu tenho um combinado com ela. Porta aberta, mamãe tá livre, pode pedir tudo. Porta fechada, não interrompa. Legal. E aí, tem algumas alunas, todas sabem que eu tenho filho, né? Às vezes acontece, eu peguei 3 aulas seguidas, gente, fiquei 3 horas dentro do quarto. Ela tem necessidades? Claro. Então, tem hora que ela bate na porta, entra ali, eu peço licença para a aluna, converso com ela, vejo o que ela está precisando. Se for algo que ela consegue fazer sozinha, só dou orientação. Se não, eu dou uma pausa ali e vou atender o que ela precisa. Mas, quando eu faço isso, que eu tenho várias alunas na sequência, eu fico pensando, cara, eu saí do CLT para passar mais tempo com meus filhos. E agora eu não consigo passar. E eu não fiquei 1 hora com a menina hoje. Passei o dia inteiro, assim. Mas, gente, tem alguns sacrifícios que a gente precisa fazer. Exatamente. E a gente tenta se organizar nisso. Então, hoje eu tenho esse combinado com ela, da porta, né? Então, porta, porque antes ela interrompia bastante. Porta fechada, mamãe tá com uma pessoa que não pode interromper. Quando a gente fala de finanças, a gente pensa que é número. Não, então eu vou falar, vou olhar os meus números. Não, finanças é 80% comportamental. E mais um ponto. Se a pessoa tá endividada, o QI dela chega a baixar até 13 pontos. Jura? Juro. Nossa, muita coisa. Então, quando a pessoa tá endividada, às vezes ela não toma as melhores decisões. Certo. E ela fica se sentindo burra. Não, realmente, de fato, você tá com o seu cérebro ali tão bagunçado que você não consegue tomar boas decisões. É um fato, tá bom? É um fato. Então, quando a gente vai fazer os primeiros atendimentos, por exemplo, é quase uma terapia. Então, essas, eu marco separadinhas, porque é aquela 1 hora que não pode interromper, que a gente vai acessar a história da pessoa, vai entender o que tá passando, o que você tá sentindo, tá? Porque o seu sentimento, ele vai influenciar no seu financeiro. Mas me conta a sua história, como que foi quando você era criança, e eu preciso entender tudo isso, tá? Então é um momento que ela não pode interromper. Perfeito, porque se interrompe o fluxo da história que a pessoa tá te contando. Exatamente. Então a gente sabe, a gente tem alguns combinados. Olha, nesse momento, essa aula, você não pode. Você quer alguma coisa agora? Quer beber água? Quer ir no banheiro? Quer comer? Vamos resolver isso antes. Agora entrei. Mas não foi assim no começo, né? No começo era o caos, né? Eu tenho uma aula gravada que eu tô ali dando aula e ela tá pulando, tentando pegar o quadro no fundo, pegando papel, puxando. Então leva um tempo pra gente se adaptar. E essa é a realidade. Mas é E a entender. gente vai se adaptando conforme a realidade vai acontecendo. Eu não sou homem, eu sou mulher, eu tenho filhos, essa é a minha realidade, é esse o lugar que eu tenho que me colocar. E aí você começa a entender como que funciona e se organiza melhor. O meu caso, eu não consigo ter uma rotina de trabalho ainda, assim, tão definida por conta de que o Gabriel é muito pequeno, né? Então ele não consegue entender, tipo, tô gravando, é um bebê fazendo ainda, qualquer coisa, então tudo bem. Mas uma coisa que eu fiz de diferente, né, que é uma integração da minha rotina, é de fato atender pessoas que conseguem entender que eu tenho filhos e tentar trazer para isso. Porque se a pessoa vai se incomodar com uma interrupção, ela realmente não é para mim. E eu hoje, quando eu atendo clientes, eu oriento a tentar fazer isso. Eu sei que não é possível para todo mundo, por isso, mas assim, você consegue um mínimo se organizar dentro disso? Por quê? Porque a criança, ela não tem... Quantas vezes, gente, a criança, você tá dando aula, ela fala que vou no banheiro. E não há o que fazer. Tem um grito que às vezes eu escuto assim, terminei! Sempre. Então, quem é mãe e empreende em casa, escuta isso. É isso, faz parte. Então, assim, só que muitas vezes, porque, é claro, porque se cria uma persona no Instagram, né, na rede social e tudo mais,
E a gente fala assim, nossa, puxa, ai, acho que a fulana não passa por isso. Claro que passa, gente. Cada perrengue. Só que você não vai, simplesmente, você não vai chegar e gravar uma história. Ai, gente, eu tô aqui, ó. A não ser que aconteça no momento, que, pode acontecer, mas assim, você não vai colocar isso dentro do seu. Olha, gente, agora eu vou parar porque eu vou lá no banheiro. Entendam isso, gente, ninguém faz isso. Eu Então, não gravo em nenhum outro cômodo da minha casa, porque é exatamente isso, gente. Eu tenho criança em casa, qualquer outro cômodo que não for meu escritório, não está apto para então. aparecer em nenhum vídeo. E é isso. Então, assim, por isso que eu bato nessa tecla de contextualizar para sua vida, porque é isso, a gente faz ali, mas também não vai ficar falando o perrengue que tá passando. Né? Hoje, por exemplo, a Lili veio porque a Lili está doente. Então, se está saindo uma tosse de fundo, qualquer barulho de derrubando as coisas é a minha filha. É a minha filha que está aqui hoje. E é bom porque a gente geralmente atrai esse tipo de persona, né? A Exatamente. gente geralmente atrai quem a gente é. Então, chega para mim muitas mães, né? A gente tem uma aluna em comum Sim, que ela também é mãe e a Liz gosta de dar um oi pra ela. Então, sempre que eu tô lá, ela aparece, ela passa a cabecinha lá e dá um oizinho. E faz parte, a pessoa entende, porque ela já passou por isso. Não é que exatamente. toda mãe vai entender como é, porque eu não sei, tem algumas mães que Não, parece tem que algumas mães que não compreendem, não. talvez a realidade, a rede de apoio seja diferente, né? Talvez, eu já ouvi muito isso. Falei, mas eu não vai dar pra eu ir, porque não vou ter com quem deixar minha filha. Ah, mas você não pode deixar com a sua mãe? A minha mãe tá lá em Lorena. Aí, a sua irmã, tudo professor, trabalha o dia inteiro. A outra é Sim, enfermeira. Ela sai da de um plantão. plantão, vai pra outro. Falei assim, não tem. E o seu marido? Trabalha, né, gente? Porque alguém tem que trabalhar nessa casa. Trabalha. Você trabalha 24 horas, ele Não, trabalha a gente tem. Eu vi até um vídeo esses dias que falava isso, né? Um homem. Ele trabalha de tal hora até tal hora. A mulher, ela trabalha da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Pois é. E é E assim mesmo. ainda, eu ainda trabalho com interrupções na minha jornada noturna, porque as crianças ainda acordam. Então eu Meu Deus, realmente, parabéns, Bárbara. Tá é, aqui forte. Olha, guerreira. realmente. Então, assim, por isso eu acho tão importante a gente contar o lado Os perrengues. B dos perrengues, porque nem todo mundo fala. E vende-se que é muito fácil, é muito tranquilo e que não, que você faz. Então é importante a gente escutar, por isso que voltando, né, a falar isso que escutar pessoas que são de verdade. E também conectar o seu trabalho, conectar com quem você escuta, quem você segue com essa verdade. Porque às Exatamente. vezes a gente vai ver a blogueira lá sambando Né? na Sapucaí, você fala assim, nossa, né? Fulana também tem 3 filhos, mas olha. E aí você se coloca no lugar de tipo de comparação, e a comparação vai minar tudo que você faz, porque você simplesmente está comparando com uma coisa que é irreal. E na verdade, é tão irreal que às vezes nem é verdade para a pessoa mesmo. Acho que foi hoje meu marido falou pra mim. Você foi na farmácia? Tô precisando comprar um remédio lá que a médica passou. Você foi na farmácia? Não fui. Aí ele falou, você vai continuar com esse problema, você precisa lá. Gente, eu tô com uma inflamação no pé, na sola do pé, acho que de tanto Ah, ficar em pé. sim. Então, enquanto você não tomar esse remédio, você não vai melhorar. Falei, só que a Lili tá doente, o Como é que eu Davi tá faço? passando por uma transição, mudando de escola, a vida dele tá mudando. Tô muito orgulhosa dele, que é um menino excepcional. E tem esses momentos dele. Então, ontem a minha agenda tava livre. Eu poderia sair, vai na farmácia, vai comprar umas coisinhas que tá precisando, vai dar um rolê. Eu optei ficar em casa cuidando da Lili e tirando um tempo com o Davi, que já fazia muito tempo que a Uhum. gente não tirava. Aí meu marido falou assim: enquanto você ficar dando desculpas pra você mesmo. Pois é, olha só, olha, gente, como não é longe esse discurso. Aí você fala assim: eu fiquei pensando por um tempo. Falei, cara, será que eu estou me sabotando? Aí eu, não, eu precisava desse, me fez bem esse tempo. Porque é isso que conforta você. Amanhã eu vou estar lá em Taubaté, vou passar por 50 farmácias. Nossa, como tem farmácia aqui em Aqui é Taubaté? uma em cada esquina. Nossa, eu vou passar por 50 farmácias, eu compro. Isso um dia só não vai fazer diferença, sabe? Mas é importante eles estarem. Eu poderia deixar a Lili em casa com o Davi ou com outra pessoa?
mas ela tá doente, então é um momento que tá ali mais manhosa, é mais difícil. Uhum. E muita coisa que só você vai entender. Tem momentos. É claro que a gente precisa entender se você tá se sabotando ou se realmente você tá tirando aquele momento, porque a gente faz muito isso, né? Com A gente certeza. fica colocando desculpas ali pra se sabotar. Sim, sim. Então, entender. Ontem eu entendi que realmente eu precisava desse tempo. Essa era a minha prioridade. Fico tanto tempo longe deles trabalhando, quando tem uma janela na minha agenda, tem uma janela na agenda deles, poxa, deu match ali. Então eu tinha que aproveitar. Ontem eu também tive um dia com filhos. As crianças foram no médico, acabou atrasando mais e fiquei com ele. Levei pra escola, daí, tô passando mal. Aí voltei pra casa com todo mundo. Então, assim, acabou mudando. Então, isso também acontece. A gente precisa aprender também quando a gente tá empreendendo, que às vezes vai acontecer isso, principalmente com os filhos. E que a gente não vai conseguir tranquilamente falar, eu não. Vou fazer isso em outro momento. Você podia escolher outro momento da sua rotina para fazer isso. Não, vou tirar um dia. Mas às vezes isso acaba acontecendo, você fala, não, vou aproveitar esta oportunidade, essa janela de oportunidade. E foi um acontecimento, porque na verdade ontem Davi tinha um compromisso, gente, Davi vai começar a trabalhar, ele ia pro O filho trabalho, da Lu tem 15? 14, 14. pegou como jovem aprendiz, vai começar a trabalhar. Só que aí deu um problema, vai começar na próxima semana. Aí eu falei, cara, ele vai estar em casa hoje à tarde. Então vamos jogar. Eu nem sei dizer o nome do jogo, né? E aí ele instalou lá o jogo e nós passamos a tarde. É muita coisa de charada, sabe? Aham. Você tem que identificar os sinais, ver se é humano, se não é. E a gente passou a tarde nessa vibe. E foi muito bom. E às vezes a gente precisa disso. Não foi para isso que nós decidimos empreender? Então faz parte. Gente, olha para vocês verem como a gente atrai o público. Quantas alunas já mandaram mensagem assim para mim? Tive um imprevisto hoje, não vou conseguir fazer a sessão. Vou ter reunião na escola da minha filha. Ou então, meu Sim, filho ficou doente. E faz parte, isso acontece com todo mundo. com certeza. E quando a gente está num trabalho tradicional, longe do empreendedorismo, de fato isso fica mais difícil. Quantas e quantas vezes, e isso era uma dor muito grande quando eu tinha só o Augusto, tinha um só, que ele ficava doente e eu não podia ficar com ele porque eu tinha que trabalhar. E quantas vezes deixei ele doente em casa com a minha sogra, várias vezes. Nossa, o primeiro ano dele ele ficou muito doente. E aí, nossa, cada semana ele passou assim, acho que de julho até novembro, que é aquela parte de inverno, doente. Então, assim, cada 2 semanas minha sogra ficava com ele. E eu ia assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Foi aí que eu comecei a olhar para empreender, porque foi uma dor. Partiu de uma dor. O seu também partiu de uma dor. É, isso que eu ia falar. Eu nunca gostei de ser nada pela metade. Uhum, Então, eu era profissional por inteira e mãe por inteira. Então, eu tinha horário de ser profissional e tinha horário de ser mãe. Aí, às vezes, no trabalho, eu precisava fazer hora extra. uhum. Tava pegando o quê? Momento de ser mãe. E às vezes a criança ficava doente, tava Sim. pegando o momento de ser profissional. E isso para mim era muito pesado. Mas quantas vezes, gente, eu entrei numa empresa com 18 anos. O meu filho, quando ele nasceu, ele sentia muita dor, ele tinha vários sintomas e eu não conseguia descobrir. Então eu tava passando em vários médicos. Eu cheguei à conclusão que eu tinha que sair daquela empresa para poder cuidar do meu filho. Então eu fui lá porque não dá para ficar fazendo as duas coisas. Fui Sim. lá, conversei com ele, saí. Em uma semana ele foi diagnosticado com a PLV. Então o que que ele precisava? Ele precisava que eu fosse 100% mãe, Uhum. tá? Então fui, acompanhei todo o tratamento dele. Quando ele recebeu a alta, eu voltei a trabalhar. Depois foi a mesma coisa. Eu me doava muito como profissional. Eu sou capricorniana. Ela Eu gosto trabalha. de trabalhar. Eu amo estudar, eu amo trabalhar. E aí decidi ter mais um filho. O que que eu fiz? Fui lá na empresa, falei, olha, agora eu preciso tirar um momento meu, conversei com eles e saí. Engravidei, demorou um pouco mais do que o previsto, mas engravidei. Tive a minha filha, quando minha filha tinha 45 dias, tinha 40 dias, eles me ligaram, porque 2 funcionários tinham saído e aí precisava de alguém para ajudar por 15 dias. Uhum. E eu com a bebezinha ali, recém-nascida, ainda estava no finalzinho do resguardo. E eu pensei, meu Deus, que Isso 2020, né? 2020. Falei, meu Deus, o que que eu faço? Falei assim, eu imagino que quem tá lá, tudo funcionário novo, num período mais caótico, Sim. deve estar desesperado. Falei assim, não, 15 dias?
Então, eu negociei. Olha, eu preciso de tanto de tempo, porque eu tenho que vir em casa para amamentar e tal, de almoço. Negociamos o tempo e eu fui. Passou esses 15 dias, aí eles fizeram uma nova proposta. Olha, teria como você ficar 3 meses? Uhum. E eu fiquei preocupada com aquilo. Eu falei assim, meu Deus, mas 3 meses é o tempo de licença maternidade, praticamente. Porque ela já tinha um mês, né? Sim. Eu teria que estar com ela esse período. E entrou a pandemia. Uhum. E aí nós fomos todos pro home office. Aí foi ok. Porque ela ficava dormindo no bercinho Ah, do lado do meu foi aí que você computador. vislumbrou. Eu tenho uma foto dessa época, porque eles pediram pra gente mandar uma foto do home office, e aí eu tirei a realidade do meu home office, que era a mesinha improvisada do lado do berço da menina, a menina dormindo. Então usava muito fone de ouvido pra não acordá-la, Sim. e foi indo, e fiquei, Olha fiquei, só. fiquei, até o ano passado. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu uma coisa que eu nunca achei que aconteceria comigo, porque eu sempre me dediquei muito, sempre me dediquei muito. O meu filho passou por uma situação muito difícil. E aí ele foi hospitalizado. Uhum. E eu fiquei com ele no hospital. Então, a diretoria falou pra mim: fica tranquila, resolve o que tem que resolver. A hora que tiver tudo certo, você Você volta. volta. Aí eu respirei aliviada e falei: cara, que bom, me dediquei tanto. Quantas madrugadas, quantos finais de semana pra prestação de contas eu virei. E eles entenderam. Uhum. Ótimo, perfeito. Passou uns dias, aí o RH entrou em contato comigo. Porque tinha que ter um atestado no meu nome. Ah, sim. Senão não iria abonar. Eu falei, tô um pouco confusa, porque Não falaram pra sou mim eu que eu que tô posso ficar tranquila E aí, no. e agora eu não posso ficar mais tranquila, então eu tenho que resolver isso. E eu falei, ok, não vou ter como pegar, porque não ia dar um atestado pra mim. Eu não Sim, estava sim. doente, quem estava doente é meu filho. Ele Exatamente. ficou internado. E aí, dessa internação veio um diagnóstico Uhum. em que ele não poderia mais ficar sozinho. Então, ele estudava no integral. Era das 7 às 4h40. Sim. E eu trabalhava das 8 às 5. E aí eu falei, olha, eu vou ter uma necessidade especial agora. Eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo. Uhum. A gente pode ver uma forma de compensar isso. Não será possível. Então começou Poxa, a te eu, cercar. eu expandi tanto os meus horários para que fosse possível tantas Uhum. coisas e são 20 minutinhos que eu tô pedindo. Não será possível. Tá? E se eu fizer home office? Porque aí home office eu consigo trabalhar. Ah, teve um agravante. Nessa escola que ele estava, estava tendo coisas que estavam influenciando ele. Então, eu Certo. precisei trocar ele de escola. Uhum. Passei ele para o meio período. Aí eu falei, agora piorou, agora Agora eu que preciso não de meio dá. período. Sim. Assim, não pode. E se eu fizer um home office? A gente não trabalha mais com esse Não é? modelo. Sim. E tinha gente, tem até hoje funcionários que Que estão em são de home mais office. longe. Normalmente que na época foi muita gente contratada que é de longe, né? Então, essa funcionária em questão, até que eu tô citando, ela já trabalhava presencial, mas morava em outra cidade, mas sempre foi e continuou home office. E aí eu fiquei muito chateada, Bárbara, porque eu me entreguei tanto, e na hora que eu mais precisei, e aí foi isso. Falei, bom, ok, é mais uma daquelas situações que não dá pra ser meio a meio. Certo. Então eu preciso realmente sair. Uhum. Só que essa saída, ela não iria ser uma saída curta. É uma saída longa, é um problema que a gente está acompanhando, já tem 1 ano e meio. Uhum. Então, é o momento. Na época eu estava fazendo coach de carreira Sim. e ela conversando muito comigo, ela falou assim: olha, por que que você não segue por esse caminho? Você já tem o conhecimento, você já atende, você já É, faz e na atendimentos. ocasião, 2020, não, 21, que você estava até querendo mudar de cargo na empresa, né? Você Isso. tava, então assim, você realmente tinha o interesse de continuar lá dentro, doando o que você tinha, né? Amava o que eu fazia, Sim. amava atender meus clientes, amava bater um papo com eles, tinha muito carinho, Uhum. amava visitar. Então, foi um baque pra mim. Foi um baque. Foi um negócio que eu senti. Mas era realmente o momento. Ela falou, ela foi bem clara comigo. Ela falou assim: ó, esse lugar não te cabe. Você tá se forçando a encaixar em algo que não, Que não não foi cabe feito pra mais pra você. você. Você não cabe lá. E quantas vezes a gente não faz isso? Mas eu falei, nossa, mas ele tem tanta medicação tão cara, eu não tenho condições de eu ficar sem Uhum. trabalhar. Ah, não, então vamos explorar essa parte. Você já é especialista nisso, você já tem especialização, você já tem informação, você já atua, você só não tá atuando 100%. E aí, É olha, verdade. é verdade, tem um mundo além do CLT que eu posso explorar.
E aí hoje eu acredito, Davi teve alta Uhum. recentemente, e eu olho, sinceramente, eu falo, cara, tô ganhando o mesmo tanto? Não tô, Mas, porque a gente investe muito, com certeza. mas ele está bem. Ele está ótimo, graças a Deus. E Lili, então, vocês estão ouvindo as coisas caindo por aí? É ela aqui, Ah, tá, cheia de saúde, tá tá ótima. desenhando ali, tá super. Ficou quietinha agora, né? Então, mas assim, tá cheia de saúde. Então, valeu a pena. Foi uma troca que eu precisava fazer. Eu precisava ser 100% mãe. Então. E foi o que aconteceu por um bom período. E aí agora você consegue estar junto, também trabalhando dentro do seu contexto. E aí foi uma época que eu foquei mais neles. Fiquei um Uhum, tempo sem trabalhar. sim. Depois fui retomando aos poucos. E agora tô muito E a gente empenhada no meu sabe, trabalho. né, que de fato acontece. A gente vai tem que ver, ah, isso agora eu consigo, eu preciso olhar mais para isso, mais para aquilo. O trabalho acaba, muitas vezes a gente, se a gente tiver como dar aquela contorada e fazer as duas coisas, a gente. A Mas gente- se acontecer alguma coisa com o filho, o Filho, trabalho, filho adoeceu. Quando que a gente pronto. trabalha? Na hora que ele dorme. É, Não sei você, mas eu já sim. pego, fico com o notebook meio que andando comigo. O meu Dormiu, celular eu o tempo pego. inteiro. O meu filho do meio, ele fala: Você tá trabalhando ou outra coisa? Eu falo, filho, tô sempre trabalhando. Que é Mas- isso, a gente tá sempre. Rede social, a gente tá sempre falando com o cliente, tá sempre organizando alguma coisa. Então, a gente tá sempre trabalhando. Em nosso caso, a gente tem Aí, alunas, e também tem né? outra coisa, né? Quando a gente vem pro empreendedorismo, fala assim, mas aí você vai trabalhar, o que você estava falando no começo, a gente vai trabalhar menos. Não, gente, você vai trabalhar muito mais. Vai trabalhar Porque aí muito você trabalha o mais. tempo inteiro. Mas você precisa estipular. Certo, até consegue. Mas a gente sabe que não é tão assim, essa regradinho. Principalmente quando tem criança, né? Principalmente quando é mulher, principalmente quando é criança, principalmente quando tá num período de baixa energia. Então, tudo isso a gente tem que levar em É. Baixa consideração. energia nossa, né? Porque Sim, eles eles nunca nunca têm baixa têm. energia. Eles nunca têm. Eu queria que você, se você pudesse escrever uma carta para você daqui 10 anos. Nós estamos em 2025, daqui 2035. Olha, eu Calcula aí acredito que a gente quantos vai anos as estar lá em crianças vão. Paris, tomando nosso Paris a gente já vai café, ter ido várias vezes. escrevendo a nossa carta, né? E eu acredito que eu estaria muito orgulhosa nessa carta. Eu diria o quanto eu estava orgulhosa de todas as decisões que eu estou tomando agora. Porque muitas vezes, como mulher, como mãe e até como profissional, eu me limitei. Então, eu vou ter que ir para São Paulo, eu vou ter que ir para não sei aonde, mas não dá. Não dá. A resposta básica era não dá. Uhum. E agora eu tô enfrentando muito mais, eu tô indo além, eu tô buscando, meio que quase que imparável. Nossa, Ó, mas eu tô indo atrás, eu não estou deixando tudo me afetar, sim. sabe? Eu tô Muitas vezes numa fase mais não zen dá da pra minha vida. fazer, mas você fala, bom, foi uma escolha que eu tive que fazer nesse momento. Ou, poxa, não, vou tentar fazer. E mesmo que daqui 10 anos, escrevendo essa carta, o Foca nas Finanças tenha sido um fracasso, eu ainda estaria orgulhosa da minha decisão de sair, de cuidar deles e de montar o meu negócio e correr atrás para mantê-los. Né? Eu Sim. acredito que esse momento específico da minha vida não seria um ponto de desgosto ou que seria um Um arrependimento de arrependimento, isso é forma muito nenhuma. Isso é importante. muito bom. E certeza que a gente vai estar lá tomando nosso café. Isso já Comendo tá nossa fato, já. croissant. E tem algum sonho, assim, que você quer realizar? Também pode ser nesse período dos 10 anos. É. Tem algum. 10 vezes é muito, né, gente? Mas parece muito. Mas quantos anos seus filhos vão ter A daqui Lili 10 15, anos? Davi 24, Então, né? já vão estar crianças A Davi já vai estar grandes. casado, porque ele com a namorada dele já estão certos, já estão planejando o casamento, só vai estar Os meus vão casado. ter 19, 15 e 12. Tá tudo Ali adolescente. meio Ainda ainda. vou estar. O de 19 vai estar namorando, talvez pensando em casar. O Augusto fala que não vai casar, não vai ter filho, vai morar com a gente pra sempre. Essa é... Espero que o Tá meu bom. filho. Vamos Eu falo, esperar chegar a filho, adolescência. mamãe e papai trabalham tanto, menino, pra você falar isso. Meu Não, eu Deus vou do céu. trabalhar também. Trabalhar ele quer, pelo menos. Ótimo. Mas quer ficar lá em casa. Mas é que o Augusto, ele tem uma imaginação muito maior, ele é muito criativo, ele é outro universo que ele vive ali. Ele quer viver no mundo de Nárnia. Não sei qual é o universo que ele quer. Mas Mas o que você pensa? O que você desejaria? eu acho assim, todos nós temos que ter sonhos. E é tão triste quando eu atendo as pessoas que já desistiram dos sonhos delas, né? Porque, tipo, você acha sempre que aquilo
não te pertence, aquilo não te cabe, né? Ai, uma viagem para Disney. Ai, sempre sonhei para Disney, mas isso não é para mim. Ah, eu queria ter um carro, mas isso não é para mim. No momento que você coloca que isso não é para você, acabou, nunca vai ser mesmo. Então eu tenho muitos sonhos, tenho muitos planos. Eu quero levar meus filhos para um lugar melhor, onde eles vão ter mais conforto. Então eu já me vejo nesse lugar, já me imagino nesse lugar, com um pouco mais de conforto e segurança, certo? Porque para mim hoje a base da minha família é o conforto e a segurança. É o que eu quero trazer para eles. Eu quero que eles se sintam seguros e confortáveis para conversar, para expor, para falar, para sentir. Uhum, Então, o meu sonho, grande sonho, é sempre estar evoluindo uhum. para proporcionar para eles cada vez mais conforto e segurança. Sempre num passo em que a gente sabe que tem momentos que a gente vai exigir mais, vai ter que doar mais, mas sempre também tirando um tempo para estar com eles, porque senão não adianta. Eu crio um ambiente de conforto e segurança, mas eu não tô lá. Mas não tá presente. Eu não Pois estou lá é. presente. Então eu sei que é um ritmo, é diferente essa caminhada. Eu tô numa vibe, eu era muito pilhada. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que vai se tomar zen agora? O É que que muitas vezes a gente encontra pessoas que falam as coisas pra gente e isso reverbera ali na gente, às vezes numa forma não muito boa. E a gente entra numa pira também, muitas vezes, às vezes dependendo de uma aula que eu assisto, a pessoa fala, ou se eu vejo algo, aí eu falo, nossa. Aí a gente entra numa espiral ali de, puxa, não tá dando certo. E aí é esse o lugar, a gente escutar menos os outros e escutar mais a gente. Tô fazendo certo? Não sei, mas eu tô fazendo o que é de minha essência. Eu entrei numa vibe assim agora. É, aquela pessoa tá tendo sucesso. Eu não entro mais na vibe, tipo, cara, o que que ele tem que eu não tenho? Mas uma vibe, o que que ele tem que eu não tenho? Então eu entro ali, analiso, dou uma olhada, como que ele trabalha, se é um colega de profissão, chamo para conversar. Cara, diz para mim, como é que você conseguiu isso? Uhum. Né? Você fez esse programa, você fez aquilo, como que foi a experiência? Alguém te Você acha que ajudou? vale? Né, porque muitas vezes as pessoas são ajudadas, né, de uma forma positiva, tá, gente? Não é tipo, mas elas não estão falando isso e Sim. a gente acha que a pessoa fez tudo sozinha, Tem um que padrinho por trás? Às então vezes assim, tem. qual é a rede de apoio? Quando eu digo rede de apoio, não é uma rede de apoio de filho e família, mas uma rede de apoio de trabalho mesmo. Quem são as pessoas que Exatamente. estão ali apoiando o projeto ou estão por trás de quando você está dentro de um projeto? Então, assim, muitas vezes a gente não vê isso e fala assim, nossa, a pessoa está fazendo tudo sozinha. Como é que eu não consigo? Por que eu não consigo? Então, eu saí dessa pilha, não tô mais assim, não. Então, o fulano consegue, você não consegue. Não, o fulano consegue, mas consegue como? É, Deixa eu entender essa vibe. Vamos lá, me conte. deixa eu ver se é. Como que é isso? Você tá fazendo isso? Ah, eu consegui um contrato de 15 mil com uma empresa, com uma consultoria de um mês. Eu falo, quê? Mas como? Como isso Me aconteceu? conte, conte mais. Uhum. Ah, uma parceria com uma empresa de consultoria de um amigo meu. Ah, então Então, tem ali uma exatamente, empresa que já temos está amigos. consolidada. Entendi, agora entendi. Então, saí um pouco dessa vibe. Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão? O que eu quero? Qual é o negócio que eu estou construindo? É claro, gente, que eu quero levar a educação financeira para muita gente. Uhum. Isso é algo que flui assim, E faz seu sabe? Que coraçãozinho queima. vibrar. É o que a Bárbara falou. Tipo, o que você vai fazer no seu aniversário? Vou trabalhar, porque é o que a gente gosta de fazer, é Exatamente. trabalhar. Então, eu gosto de trabalhar, eu gosto de atender. Esse setembro agora eu fiz ação para atender o pessoal que está endividado, que tem ali um ticket Que menor, você gosta. que eu gosto de ajudar esse pessoal, amo ver a transformação e também quero ficar com meus filhos. Então, que eu quero fazer? Mas como que funcionou? O que eu vou estruturar? Essa semana vai ser como? Uhum. Tá? Então eu tento pensar um pouquinho mais disso, não de forma muito fechada e rígida, mas mais flexível. Nossa, quer ver o meu dia, a semana acabar, eu planejar uma coisa e não acontecer. Aí eu marquei hoje uma sessão de alinhamento, uma sessão estratégica, Pessoa a pessoa deu falta. no show. É. Ai, meu Deus do céu, que a pessoa faltou, que meu... Não, ok, não era o momento dela, não Uhum. era o momento dela. Então ela não estava pronta para receber ajuda.
tá tudo bem. Já que ela faltou, eu tenho ali 1 hora com as crianças, vou pra lá, vou adiantar alguma E coisa, é vou isso. brincar com a Emília nova da Lili, que anda pra todo quanto é lado arrastando. E a gente vive o momento. Acho que estar presente faz muita parte disso que a gente faz, né? Nós decidimos empreender para Sim. estar E presente. poder estar assim, sempre em movimento e não esperando, por exemplo, que agora a gente estamos em setembro, né? Hoje, o último dia de setembro, estamos em outubro, novembro, dezembro. Não esperar agora, são os últimos 3 meses e vou esperar janeiro para mudar. Ah, o Não, ano gente, vai acabou. mudando, vai ajustando a rota e ajustando a jornada conforme vai caminhando. Porque as Exatamente. coisas mudam muito rapidamente. Muitas vezes acontecem coisas que a gente não prevê. Então, e é gostoso, eu gosto muito de trabalhar nessa coisa do flow, né? Eu sou, É, eu deixa a sou vida do me flow. levar. A Bárbara é assim. Mas sempre tendo essa missão, esse pensamento de que tem um propósito maior. Bom, nós chegamos agora às 16 horas. Então, Já? nós temos o nosso fechamento agora. E fiquei muito feliz de te receber aqui com a sua participação maravilhosa, é, seu olhar, seu brilho. É Uhum. realmente assim. Eu tenho muita alegria de ter você na minha vida e poder partilhar esse momento contigo. Uau. Porque você, quando recebi o convite do Marcelo, eu falei assim: já sei. Falei assim: pode ser uma amiga? Falei, claro. Falei, então eu já sei. Por quê? Porque a gente tem realmente essa conexão. E são pessoas que vão se juntando na nossa caminhada conforme a gente vai caminhando. E às vezes é cliente que vira amiga, Sim. né? Que foi o nosso caso. Então, assim, que vira uma parceira de trabalho. Então, é isso. E também tô aqui, além da Lu, que é minha amiga. A Lu é um pouco mais recente. Uma amiga minha que veio acompanhar hoje, a minha Lívia, que faz 20 e quantos anos? 21 anos que nós somos amigas. Nossa amizade chegou na maioridade. Então, é isso, gente. É estar junto. Minha mãe com o Gabriel em casa. É isso. Essa é a rede de apoio que a gente precisa, os nossos amigos. Quem tá junto apoiando o que a gente faz. Babi, queria agradecer o convite. Você não sabe a alegria que eu tive no meu coração quando você me contou. Foi um áudio assim muito louco que eu ouvi umas 3 vezes para entender o que estava acontecendo. E só de você ter pensado em mim, de você ter escolhido, porque assim, você é a minha pessoa, vamos colocar assim. A gente tá sempre se apoiando. Sim. Então, a gente sabe dos altos e dos baixos uma da outra. É a pessoa para quem a gente vai chorar as lágrimas e você tá sempre lá. Eu acho que se eu não tivesse você na minha vida, talvez eu não estaria empreendendo hoje. Você é a minha Poxa, amiga, inspiração. que bom, amiga. Que nossa, fico feliz de ouvir isso. Você, a Bárbara, consegue. Vou dar um jeito. Eu escuto isso bastante. Nossa, você consegue? Vou fazer também, porque É é inspiração. isso, dá pra fazer. Do jeito Exatamente. que vai ser, gente, às vezes a gente não sabe, mas é isso, dá pra fazer. É perfeito. Uma honra estar aqui, Babi. Que Ai, feliz bom. aniversário de novo. Obrigada. Gente, muito obrigada. Ficamos aqui, finalizamos o nosso Donas com a nossa dona. Foca nas finanças. Maravilhosa. Boa tarde.